Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar conhecendo mais uma partícula do corpo de Cristo que, assim como eu creio que vai morar no céu. Me encontro feliz de estar aqui nessa noite, nesta oportunidade. Quero agradecer a Deus e ao meu irmão Welder, isso mesmo? Pela oportunidade, pelo convite. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. Deus continue abençoando a vida do pastor, pela oportunidade. Deus abençoe. Quero externar a minha gratidão a Deus por estar aqui nessa noite. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 a seguir. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 a seguir. Que vai nos dizer: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para um monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, já estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até ele andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: Ó pequena fé, por que duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Gostaria que antes de vocês se assentassem, coloquem a mão nos seus corações e fechem os seus olhos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai, me coloco diante de Ti uma vez mais, diante da Tua santa e gloriosa presença, Senhor, para Te pedir uma vez mais. Eu sei que o Teu Filho, Senhor, já orou por mim, já orou pela palavra, mas eu quero Te pedir em nome de Jesus, nessa noite, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, destrava a nossa mente, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, fala conosco através dessa mensagem de hoje à noite. Deus, que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua palavra e a nossa mente esteja fértil para receber e entender a Tua palavra. Que todavia o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor apareça e a Tua glória resplandeça neste lugar. Te peço uma vez mais, como já é de costume, me usa, Senhor, não da maneira que eu quero, não da maneira que o Teu povo quer, mas faz segundo o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar no nome do Senhor. Queridos, eu prometo ser muito breve, mas peço que me empreste um pouco da sua atenção. Estamos diante de um texto que ele é bastante conhecido,
Um texto que está no Evangelho de Mateus, mas que Marcos ele vai descrever, que Lucas ele vai descrever, acerca de Jesus andando sobre as águas. Só que antes de adentrarmos nesse texto, é necessário voltarmos um pouco para entendermos um pouco da história. Jesus ele está vivendo um período de luto. Jesus ele está vivendo um momento de angústia, um momento de tristeza, porque seu primo, João Batista, acabou de ser morto, Helder. Acabou de ter a sua cabeça servida em uma bandeja. E não foi porque ele estava pregando o evangelho que massageava ego. Não foi porque ele estava pregando uma mensagem que confortava os corações, mas era uma mensagem de confronto. Ele pregava para Herodes dizendo: você não pode cobiçar a mulher do seu irmão. Você não pode cobiçar a mulher do seu irmão porque ela é casada. Adultério é pecado e Deus abomina. Adultério é pecado e Deus ainda condena. É necessário você se arrepender. A Bíblia vai dizer que Herodias ela fica sabendo o que está acontecendo. A Bíblia vai dizer que no aniversário da sua filha, ela vai dançar diante do rei Herodes. E ele vai se agradar da dança. Ele vai se agradar daquilo que aquela menina fez naquele dia. E ele vai dizer: pede o que quiseres, que eu vou te conceder. Ela, instruída pela mãe, ela vai dizer: eu quero a cabeça de João servida na bandeja ainda hoje. João ele é aprisionado e João ele é decapitado. Ele até temeu, mas ele não podia voltar atrás da sua palavra. Ele não podia voltar atrás da sua promessa. E ele faz aquilo que ele prometeu. João agora é morto. Jesus ele vai ficar sabendo o que aconteceu com João. Jesus ele vai ficar sabendo o que aconteceu. E assim como nós, Jesus era um ser humano. Jesus ele tinha sentimento. Jesus ele chorava. Jesus ele sorria. Jesus ele era como eu e você. Apesar de que ele era santo, mas ele tinha as mesmas emoções que nós. Quando Jesus ele soube o que aconteceu com João, ele vai chamar os seus discípulos e ele vai para um lugar deserto, para um lugar à parte. Só que detalhe, o ministério de Jesus já está sendo conhecido no lugar em que ele está e nas cidades vizinhas. Em todo canto que alguém passava e falava de Jesus, era interessante que uma multidão se levantava para ir ao encontro dele. E não pelo que ele podia oferecer. E não era por conta dos milagres, não era por conta das bênçãos que Jesus podia dar. Mas a Bíblia diz que era por conta da palavra de Deus. A Bíblia diz que a multidão não ia atrás dele por conta dos milagres, mas era a palavra. Porque a multidão já estava entendendo que é a palavra que transforma, que é a palavra que dá vida, que é a palavra que vivifica aquilo que está morto é através da palavra. Aleluias! Olhe para cá. Jesus ele vai chamar os seus discípulos e vai atravessar o mar para um lugar deserto. A Bíblia diz que quando a multidão ela descobre que Jesus está atravessando o mar para um lugar deserto, eles vão a pé ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus ele está prestes a descer do barco, a multidão já está o esperando. A multidão ela era tão apaixonada por Jesus que eles não mediam distância para estar onde Jesus estava. A multidão era tão apaixonada pelas mensagens de Jesus, embora fosse uma mensagem que confrontasse. Mas eles diziam: eu preciso ouvir a palavra de Jesus. Eu preciso ouvir da palavra deste homem. Quando Jesus ele desce do barco, tem uma multidão esperando. Jesus ele estava vivendo um momento de luto. Jesus ele estava vivendo um momento de tristeza. A única coisa que Jesus queria naquele dia era ficar sozinho. A única coisa que Jesus queria naquele dia era não ter contato com ninguém, era não falar com ninguém. Só que Jesus vai olhar para a multidão e vai dizer: eles precisam de uma palavra. E embora eu esteja vivendo um momento de luta, embora eu esteja vivendo um momento de dor, eu não posso deixar esse povo sem receber uma palavra. Eu não posso deixar esse povo sem receber um alimento que vem do céu. Entenda uma coisa: Jesus estava vivendo um momento de tristeza. Mesmo assim, ele não abandonou o chamado por conta da tristeza. Jesus ele estava vivendo um momento de dor, um momento de perca, e mesmo assim ele não abandonou o chamado por conta da tristeza.
Trazendo para os nossos dias, Jesus está dizendo: você não pode parar diante da dificuldade. Você não pode parar diante das frustrações. O mar está revolto, mas eu tomo conta da sua vida. O mar está contrário, mas eu estou no controle da sua vida. As portas estão fechadas, mas eu ainda estou no controle. Não deixa de pregar porque o inimigo se levantou. Não deixa de pregar porque tem alguém se levantando contra, porque tem alguém falando mal de você. Permanece pregando, permanece na chamada. Porque enquanto você faz por ele aqui, ele responde lá de cima por você. Enquanto você faz a obra dele aqui, o céu responde por você. Aleluias. Jesus, ele está triste, mas ele vai pregar uma palavra. Após ele pregar, a Bíblia diz que ele vai operar milagres e prodígios naquele lugar. Ele vai curar enfermos. Ele vai dar visão a quem era cego. Ele vai operar milagres naquele lugar. Um dos discípulos vai se levantar e dizer: mestre, já é avançado o horário. Já é tarde o horário. Despede a multidão para que eles possam ir se alimentar. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: dai vocês de comer a eles. Eles vão olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, ainda que tivéssemos 200 dinheiro, não era o suficiente para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: o que é que vocês têm nas mãos? Isso aqui é interessante, porque eles vão ter 5 pães e 2 peixes. Os discípulos vão olhar para Jesus e dizer: Senhor, não temos nada, apenas 5 pães e 2 peixinhos. Eles ainda colocam num diminutivo. Temos, e o que temos ainda é pouco. Isso aqui não dá nem para alimentar nós, Senhor. Despede a multidão. Só que Jesus, ele não está preocupado com quantidade. Vou falar de novo para você dar um glória. Jesus, ele nunca se preocupou com quantidade, mas ele se preocupou sempre com qualidade. É pouco, mas o que eu tenho é verdadeiro. Me dá que eu quero. Senhor, eu não sei falar, mas eu estou disposto a aprender. Está chamado, está escolhido. Senhor, eu não sei cantar, eu canto desafinado, mas eu tenho vontade de te adorar. O meu coração queima para cantar em teu nome. Vem que eu te aceito. Porque entenda uma coisa, não é você que faz, quem faz é ele. Não é você que canta, quem usa é ele. Você é apenas o vaso, ele é o instrumento. E você é o instrumento. Ele é o oleiro e você é o vaso. Você é apenas usado. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória não tem que ser sua, mas é o nome dele que tem que ser glorificado através da sua vida. A adoração não tem que ser para você, mas é o nome dele que tem que ser adorado através da sua vida. E não importa se você canta desafinado, e não importa se você não tem a melhor oratória, e não importa se você não sabe pregar, mas ele quer saber da intenção do seu coração. O nome dele tem que ser glorificado através da sua vida. Jesus, ele vai pegar aquilo que não era nada diante dos discípulos, aquilo que era pouco, e ele não vai de início multiplicar. Porque Jesus aprendeu antes de qualquer coisa a agradecer pelo que tem. Ele vai pegar aquilo que é pouco, ele vai levantar aos céus, está escrito, e ele vai dizer: Senhor, ô meu Pai, graças te dou pelo que tenho nas mãos. Graças te dou pelo que o Senhor me ouve, porque eu pensei que o Senhor sempre me ouve. Ele vai agradecer. É pouco, mas ele está agradecendo pelo pouco que ele tem na mão. Porque ele sabe que o pouco que ele tem na mão é suficiente para Deus multiplicar e alimentar uma multidão. Aleluia. Eu vou melhorar para você entender. Talvez na sua casa só você seja crente, mas você, sendo o único crente na sua casa, é o suficiente para Deus te usar e salvar a sua família. Talvez você seja o único crente no meio da sua parentela, mas você é suficiente para Deus usar e salvar toda a sua família. Deus quer te usar no seu trabalho. Deus quer te usar na sua faculdade, quer te usar no seu colégio. Deus quer usar você na sua casa. Basta você estar na disposição e ser o porta-voz dele. Ele nunca precisou de muita coisa, mas se tiver um disposto,
Ele usa. Se tiver um disposto, Ele peleja. A sua casa só está de pé porque você está na presença dEle. A sua família só está guardada porque você está orando, porque você está clamando, porque você está na presença dEle. Ele nunca precisou de muita coisa. Você é suficiente para salvar a sua família. Você é suficiente para salvar o seu amigo de trabalho. Você é suficiente para liberar uma palavra para o seu amigo da escola. E Jesus operar um milagre. E aquilo que era pouco, Ele vai orar e vai se transformar em muito, Helder. A Bíblia diz que uma multidão de 5.000 homens foram alimentadas naquele dia. Fora mulheres e crianças. E ainda 12 cestos sobejaram. A matemática de Deus, ela não tem lógica. Apenas Ele faz. Se tiver um disposto, Ele faz. Se tiver um disposto, Ele move o céu. Se tiver alguém na direção dEle, Ele trabalha por você. Se tiver alguém na direção dEle, Ele peleja por aquele que está na direção dEle. Ele movimenta o céu por conta de um fiel. Aleluias. Jesus já está vivendo um momento de luto. E Ele agora, depois de alimentar a multidão, Ele vai ordenar aos seus discípulos, Ele vai compelir os seus discípulos que atravessem o mar para o outro lado. Compelir significa obrigar. Compelir significa forçar. Talvez os discípulos nem quisessem ir, mas Ele vai obrigar os discípulos a ir. Porque discípulo que é discípulo é obediente à voz de Jesus. Ainda que não seja aquilo que Ele quer fazer, mas Ele obedece. Ainda que não seja o lugar que Ele quer ir, mas Ele é obediente à voz do Mestre. E eles vão. Enquanto eles vão, Jesus já está diante da multidão e vai despedir. Lembre que o horário já era avançado. Após Ele despedir a multidão, Ele agora vai ter o seu momento a só que Ele queria. Porque Ele estava vivendo um momento de luto. A Bíblia vai dizer que Ele vai começar a conversar com Deus. Eu vou entregar isso daqui. Deus está mandando, eu vou falar. Jesus, um ser perfeito, Ele teve o seu momento de orações com Deus. Ele precisou estar um momento recuado, estar um momento a sós para conversar com Deus, mesmo sendo filho de Deus. Mas isso aqui dá um nó na minha mente porque eu vejo super crentes, entre parênteses aqui, que não oram, que não consagram, que não jejuam, porque lê e tem uma boa interpretação, acha que é suficiente para pregar. Porque lê e tem uma boa oratória, acha que é suficiente para cantar. Não, conversa com Deus. Tem o seu momento em secreto com o Senhor. Tem o seu momento em particular com Ele. Não abra mão do seu secreto com Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 6, Ele vai descrever: entra no quarto, feche a porta e em secreto conversa com teu pai. Talvez a porta de emprego não está aberta porque você contou para todo mundo, menos para aquele que pode abrir a porta. Talvez a luta ainda está travada porque você conta para amigos, mas ainda não contou para aquele que pode entrar no campo de batalha por você. Talvez a enfermidade ainda está na sua casa, porque você sai contando para todo mundo, mas ainda não contou para aquele que é dono da cura. Não, tem o seu momento com Deus, tem a sua intimidade com Deus, tem o seu secreto com Deus. Não abra mão do seu momento de intimidade. Porque para ter um relacionamento, você tem que ter intimidade. E não venha para cá dizer que você pode orar enquanto você está no ônibus. Você pode, mas não é intimidade. Intimidade é você estar na sua casa, no seu lugar, à vontade com Deus. É você estar no seu secreto com Ele. É quando você fala e Ele ouve. É quando você fala e Ele responde. Não perca a sua intimidade. Aleluia. Jesus, Ele vai orar. A Bíblia diz que enquanto Jesus está orando, os discípulos estão enfrentando uma tempestade novamente. O vento era contrário. O vento estava soprando o barco para o meio do mar, para longe da beira do mar.
O vento era contrário, as ondas estavam submergindo o barco. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus vai ao encontro dos discípulos. A quarta vigília da noite tem um horário entre 3 da manhã e 6 da manhã. É o momento que a gente está descendo a casa do oleiro, ou pelo menos os cristãos de antigamente estavam descendo a casa do oleiro. Era as madrugadas. Não, vocês não estão entendendo isso daqui. Na quarta vigília da noite, Jesus vai ter um encontro com os discípulos no meio do mar. O vento está revolto. O vento está soprando o contrário. Os discípulos estão pensando que vão morrer naquela tempestade. Mas Jesus está indo ao seu encontro na quarta vigília da noite. Jesus está indo ao seu encontro pela madrugada, querido. Volta a orar de madrugada. Volta a descer as madrugadas. O Pai está dizendo nessa noite: eu tenho saudade de quando você dobrava o seu joelho às madrugadas. De quando você nem conseguia falar, apenas derramava lágrimas. Mas Ele está dizendo: eu entendia cada lágrima. E eu tenho saudade dessas lágrimas derramadas às madrugadas. Porque embora não fosse palavras, mas eram lágrimas. E eram lágrimas verdadeiras. Ele entendia as suas lágrimas. E talvez aqui tenha pessoas nessa noite que deixaram de orar, que deixaram de buscar a face de Cristo às madrugadas. E Ele está dizendo: é um tempo novo chegado. É tempo de voltar a fazer algo novo. É tempo de voltar a fazer aquilo que fazia outrora. É tempo de voltar a orar. É tempo de voltar a ter intimidade com o seu Pai. E Ele está dizendo: eu estou com saudade. Eu estou com saudade do meu momento de intimidade com você. Eu estou com saudade do momento de oração que eu tinha com você. A Bíblia diz que Jesus ele vai se aproximar do barco. E quando Ele está se aproximando do barco, os discípulos vão olhar e vão dizer: é um fantasma. E pasme, é duro dizer isso daqui. É difícil falar isso daqui, porque os discípulos conviveram tanto tempo com Jesus. Os discípulos ouviram tanto tempo a voz de Jesus. Isso aqui Deus me disse. Não é porque estava do lado de Jesus que tinha uma vida com Deus. Não é porque estava do lado de Jesus que conhecia Jesus. Porque quando eles veem Jesus andando por cima do barco, Ele não diz: está vindo Jesus. Mas eles dizem: está vindo um fantasma. Eles não reconhecem aquele que estava indo ao seu encontro. E Deus ele está dizendo: não é porque está na igreja que tem comunhão comigo. É duro dizer isso daqui. Você me chamou para pregar e eu preciso entregar. Eu vou pregar ainda que eu não volte, mas eu preciso entregar. Jesus ele está dizendo: não é porque levantou a minha mão, a sua mão, que teve um encontro comigo. Necessário vos é nascer de novo. Porque não adianta levantar a mão no domingo. Não adianta chorar no domingo o culto todo e durante a semana fazer tudo diferente. Não adianta você chegar aqui e cantar que ama Ele, que Ele é tudo na sua vida no domingo, se na segunda você esquece que Ele foi no domingo. Se na segunda você esquece daquele que tocou no seu coração no domingo. E Ele está dizendo: necessário vos é nascer de novo. Os discípulos estavam com Jesus, mas ainda não conheciam Jesus. E Jesus ele não acalma a tempestade de imediato. Me permita pensar a conjectura minha. Jesus ele diz: nessa noite eu vou mostrar para ele quem é aquele que andou com ele tanto tempo. Eles andaram e não perceberam. Eles caminharam comigo e não se tocaram de quem eu era. Mas nessa noite eu vou mostrar. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: eu não sou um fantasma. Eu sou aquele que estava com vocês há poucos instantes. Eles estavam tão cegos pelo medo que Pedro vai olhar para ele e vai dizer: se és tu, Jesus, me permita
que eu ande por cima do mar e vá ao teu encontro. Observe comigo. A dificuldade dos discípulos naquele dia era o mar e o vento. E Pedro, ele não pede para ir ao encontro de Jesus nadando. Ele não pede para ir ao encontro de Jesus remando o barco. Mas ele pede para ir por cima, está escrito. Ele pede para ir por cima da dificuldade. Porque embora eles não conhecessem Jesus verdadeiramente, eles imaginaram: se és poderoso, ele vai permitir que eu ande por cima da dificuldade. Se ele realmente é poderoso, ele vai permitir que eu ande por cima do problema. Trazendo para os nossos dias, é Jesus dizendo: eu te chamo para caminhar por cima dessa tempestade que você está enfrentando. Eu te convido nessa noite a tirar os olhos da tempestade e a fitar os olhos em mim e andar por cima dela. A tirar os olhos do vento que é contrário e fitar os olhos em mim. E vocês vão perceber que eu sou maior do que o vento. E vocês vão perceber que eu sou maior do que o mar contrário. E vocês vão perceber que eu sou maior do que o seu problema. E vocês vão perceber que eu sou maior do que a de sua dificuldade. E vocês vão perceber que eu sou maior do que a porta de emprego fechada. E vocês vão perceber que eu sou maior do que a porta que está fechada na sua vida. Mas para isso é necessário vocês tirarem o foco daqui e focarem os olhos nele. Para isso é necessário vocês tirarem os olhos da terra e focar os seus olhos no céu. E focar os seus olhos em Jesus. A Bíblia vai dizer de um homem por nome de José. Ele é lançado no poço por seus irmãos. José, ele vai olhar para frente e vai ter parede. José, ele vai olhar para sua direita e vai ter parede. José, ele vai olhar para sua esquerda e vai ter parede. Ele vai olhar para sua retaguarda e vai ter parede. O inimigo estava olhando de fora e dizendo: tapei a visão de José. Só tem parede por onde ele olha. Só que José, ele vai deixar de olhar as coisas da terra. E ele vai parar de fazer isso daqui. E ele vai começar a fazer isso daqui. Aleluia. Ele vai tirar os olhos de baixo e ele vai começar a olhar para cima. O salmista, ele vai dizer: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu que está em cima e que fez a terra. O seu socorro, ele não está embaixo, mas ele está em cima. O seu socorro, ele não está na terra, mas ele está no céu. Então para de olhar para as coisas da terra e começa a olhar para o alto. Começa a olhar para o céu, porque é de lá que vem o seu socorro. Para de olhar para as coisas da terra. Para de olhar para a sua dificuldade e começa a fitar os seus olhos em Cristo. Começa a exercer a fé que você tem. Pedro vai olhar para Jesus e dizer: se és tu, me permita que eu vá ao seu encontro. E Jesus, ele vai dizer: então vem. E cuidado com o que você pede ao Senhor, porque ele vai fazer você viver exatamente aquilo que você está pedindo. Pedro, ele pede. Muita gente critica Pedro porque ele afunda, mas poucos tiveram a coragem de Pedro de dizer: Senhor, permita que eu vá por cima das águas. Diante dos discípulos que estavam no meio da tempestade, diante dos discípulos que estavam dentro do barco, somente Pedro olha para Jesus e diz: permita que eu caminhe por cima das águas. Permita que eu vá ao seu encontro. Somente Pedro teve coragem. E um recado de Deus nessa noite é: se você quer viver aquilo que ninguém nunca viveu, está na hora de você começar a fazer aquilo que ninguém nunca fez. Está na hora de você se encorajar na presença de Deus. Você não foi chamado para esquentar banco de igreja. Você não foi chamado para esquentar banco de igreja. Está na hora de começar a exercer o ministério que Deus ele confiou a você. Está na hora de começar a cantar. Está na hora de começar a evangelizar. Está na hora de começar a pregar. Está na hora de ter coragem e exercer aquilo que Ele te chamou para fazer.
Não é tempo de ter medo, mas é hora de ter coragem. É hora de se posicionar como Pedro e dizer: Senhor, permita que eu viva aquilo que eu nunca vivi. Permita que eu faça aquilo que eu nunca fiz. E você vai ver que Ele vai te conduzir. Ainda que o vento seja contrário, ainda que as ondas estejam por cima do barco, você vai perceber que Ele é poderoso para te fazer caminhar por cima da tempestade. Você vai ver que Ele é poderoso para te fazer caminhar por cima dos seus problemas. Ele vai te fazer vencer medo. Ele vai te fazer vencer barreiras, porque você está confiando nele. É interessante que Pedro, ele desce do barco e ele agora começa a caminhar por cima do mar, em direção a Jesus. Está escrito: enquanto Pedro está com os olhos fintados em Jesus, ele não percebe que o vento é contrário. Ele está caminhando por cima das águas. Enquanto Pedro está com os olhos fintados em Jesus, ele não percebe que a dificuldade dele outrora era a tempestade, mas ele está caminhando por cima da tempestade. Ele está caminhando por cima daquilo que outrora era o seu maior medo, era o seu maior problema. Porque quando você deposita a sua fé em Deus, não tem demônio que se levante que você não passe por cima. Porque quando você deposita a sua fé e a sua confiança em Deus, não tem tempestade que você não atravesse, não tem deserto que você não vence, não tem muralha que se levante na sua frente que Deus não faça derrubar. Porque a sua confiança está fincada nele. Pedro até anda. Só que Pedro, ele vai perceber que o vento ainda é contrário, que o mar ainda está revolto. E ele agora vai começar a afundar. E ele não começou a afundar porque o vento era contrário, porque o mar estava revolto. Ele vai começar a afundar porque ele tira os olhos de Cristo. Ele vai começar a afundar porque ele para de depositar a sua confiança no Senhor. A partir do momento que você deixa de ter confiança em Deus, a dificuldade ela começa a aumentar na sua vida. As adversidades ela começam a surgir na sua vida. Sempre existiu, mas você se dá conta de que a adversidade é grande, de que a luta está travada, porque você deixou de olhar para o alvo. Está escrito: quando Pedro ele deixa de olhar para Jesus, ele começa a afundar. E ele agora vai clamar por misericórdia a Jesus. Ele agora vai clamar por socorro a Jesus. E eu caminho para encerrar. Jesus ele vai estender a mão para Pedro, que está afundando. Jesus ele vai estender a mão para Pedro, que está quase morrendo no meio da tempestade. Mas ele não estende a mão para apontar. Ele estende a mão para ajudar Pedro a levantar de novo. E é triste falar isso daqui, mas estamos vivendo um tempo em que o nosso irmão está do nosso lado, está morrendo, está afundando, e a gente não tem coragem de estender a mão para ajudar a levantar. Na verdade a gente até estende a mão, mas é para apontar e dizer que caiu, é para apontar e dizer que pecou, é para apontar e dizer: está passando por prova porque está pecando, está passando por prova porque está na desobediência. Não. Siga o exemplo de Jesus. Estende a mão para ajudar. Estende a mão para levantar quem está caído. Estende a mão para salvar quem está afundando no meio da adversidade. Quem está atolado no pecado. Jesus te chamou para salvar vidas e não para ajudar a matar. Jesus ele te chamou para ganhar almas para Ele, não para matar almas e ser lançado no inferno. Ele te chamou para você dar vida. Ele te chamou para você salvar almas para o reino dele. Então não levanta a mão para apontar e dizer que caiu. Ele sabe que caiu. Eu estou em um processo de oração e eu vou falar isso daqui porque eu tenho permissão para falar. Eu estou em um processo de oração pela minha amiga, pregadora do Evangelho.
mas que infelizmente está afastada dos caminhos do Senhor. E quando ela me contou diante de Deus, eu não acreditei que ela tinha caído. Eu não acreditei que ela tinha pecado. Eu não acreditei que ela tinha se afastado, porque ela era a referência na minha vida. E ela disse para mim chorando: amigo, eu só te peço uma coisa. E eu disse: pode dizer o que é. E ela me disse: não faça que nem as outras pessoas que eu achava que eram meus amigos, que quando eu contei, saíram espalhando, que quando eu contei, se afastaram de mim. Ela disse para mim: não se afasta de mim porque eu pequei. E eu falei: fique tranquila, porque você já tinha um amigo, mas a partir de hoje você ganha um irmão de oração, que vai pagar preço por você, que vai jejuar por você, que vai descer as madrugadas por você, e o nome de Deus vai ser glorificado novamente através da sua vida. Você não vai ser motivo de vergonha para o Evangelho, mas você vai ser motivo de dupla honra, e o nome dele vai ser glorificado, porque ele vai te levantar, e vamos ver o poder dele na sua vida. Tem muita gente que está morrendo espiritualmente, é porque as pessoas estão preocupadas em acusar, em apontar e dizer que errou. Eu não estou aqui dizendo para você ser conivente com o erro do seu irmão. Eu não estou aqui dizendo para você ser conivente e passar a mão pela cabeça do seu irmão. Mas tem muita gente que aponta. Ele sabe que errou. Chama ele para orar. Chama ele para jejuar. Chama ele para o arrependimento, para se arrepender, pedir perdão a Deus. Porque Deus vai agir com misericórdia na vida dele. E não seja mais um que vai matar alguém dentro da igreja, mas seja aquele que vai ser usado por Deus e vai salvar e vai levantar aquele que está caído. Jesus, ele vai estender a mão para Pedro e ele vai dizer: homem de pequena fé, por que duvidaste? Era Jesus dizendo: por que deixou de olhar para mim e olhou para a tempestade? Porque deixou de olhar para mim e olhou para as adversidades? Porque deixou de olhar para mim, que sou Cristo, e começou a olhar para a crítica, e começou a olhar para a calúnia, e começou a olhar para o irmão que está acusando? Não. Ainda que se levanta, permanece com os olhos fintados em Cristo. Ainda que a porta se feche, permanece com os olhos fintados em Cristo. Ainda que o mar esteja revolto, permanece com os olhos fintados em Cristo. Eu vou falar até você entender. Ainda que a dificuldade esteja grande, permanece com os olhos fintados nele. Porque enquanto você permanece com os olhos fintados nele, ele te convida para caminhar por cima do problema. Enquanto você permanece fiel a ele, ele te convida a caminhar por cima da adversidade. Não desista de Cristo, porque ele não desistiu de você. Não desista do seu chamado, porque Cristo não desistiu de você. Eu estava meditando e eu preguei essa mensagem esses dias em Jeremias 18. A Bíblia vai dizer acerca de um vaso. Vocês conhecem a história, que o vaso ele está desfigurado na mão do oleiro. Só que na ótica humana, se um vaso ele se racha, o homem ele vai pegar e vai lançar fora. Só que o oleiro vai olhar e dizer: eu não posso lançar fora aquilo que era usado na minha obra por tanto tempo. Eu não posso esquecer o vaso que ele era outrora, porque está desfigurado. E o significado de desfigurado no original é que perdeu os traços de antigamente, é que perdeu as características de vaso. O oleiro está olhando para o vaso e está dizendo: eu não posso descartar, porque está rachado. Mas tem algo que eu vou fazer. Eu vou fazer dele um vaso novo. E aquilo que era motivo de vergonha vai ser motivo de dupla honra. Levanta a mão que eu quero profetizar na sua vida. O vaso que estava desfigurado, que perdeu os traços,
Era o vaso que outrora tinha deixado de orar. Era o vaso que orava e que hoje não ora mais. Era o vaso que pregava e que hoje não prega mais. Era o crente que tinha prazer de estar na igreja, mas que hoje não está mais. Só que Jesus está dizendo: eu vou fazer dele um vaso novo. E aquele que não orava vai voltar a orar. E aquele que não pregava mais vai voltar a pregar. E aquele que não cantava mais vai voltar a cantar. E o meu nome vai ser glorificado através da vida dele. E no lugar de vergonha vai ter dupla honra. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: homens de pequena fé, por que duvidaste? Jesus, ele está nos chamando aqui nessa noite para viver algo novo. Ele está dizendo: está na hora de se decidir. Não dá mais para ficar em cima do muro. Não dá mais para de noite ser crente e de dia ser um mero carnal. Eu vou falar isso daqui. Não dá mais para na igreja me servir e do lado de fora fazer tudo ao contrário. Porque ser crente dentro da igreja é fácil. É fácil colocar uma camisa longa. É fácil colocar uma gravata, um terno bonito e dizer: eu sou crente. É fácil colocar uma saia ou um vestido que vai até a ponta dos pés e dizer: eu sou crente na igreja. Na igreja é muito fácil. Jesus, ele quer ver o teu testemunho lá fora. Jesus, ele quer ver o teu testemunho se permanece sendo crente é no teu trabalho. Ele quer ver o seu testemunho se permanece sendo crente é no meio da roda dos escarnecedores. É no meio da sua família que não crê que Jesus Cristo é Salvador. É no meio da sua parentela que ainda não aceitou a Ele como único e suficiente Salvador. Ele quer saber se você permanece sendo crente quando a dificuldade bate na porta lá fora. Quando o inimigo oferece o prato e você rejeita. Mas Deus, ele te chama para viver algo novo nessa noite. Ele está te chamando para viver o extraordinário dele. Ele está te chamando para viver aquilo que você nunca viveu. Ele está te chamando para fazer aquilo que você nunca fez. Ele está te chamando igual ele chamou Pedro, a caminhar por cima das águas. Ele está te chamando para caminhar por cima da dificuldade. Mas é necessário se desprender das coisas aqui na terra e fintar os seus olhos em Cristo. Porque enquanto você permanecer com os olhos fintados nele, você caminha por cima das águas. Mas quando você deixar de olhar para ele, você vai começar a afundar. E Jesus, ele está dizendo: é tempo de se decidir. É tempo de viver algo novo. Mas isso depende unicamente de você. Aqui eu quero agradecer a minha oportunidade. Que Deus abençoe essa igreja. Em nome de Jesus.